Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Domingo! De domingo para segunda, não é isso? Noite do Oscar. Domingo, segunda, enfim. Vamos começar aqui falando da Petra Costa. Mas antes, dê um like, divulgue. A gente está notando o seguinte: o programa está sendo está agradando muito, as pessoas estão elogiando muito, gostando muito. Ajude aqui nós, aqui participantes do programa, a espalhar o Manhattan Disconnection, né? Dando o seu like, enviando nos seus grupos de WhatsApp. Como sempre, você não precisa concordar com as coisas que nós falamos aqui. Aqui nós levantamos a bola para todo mundo pensar. Oi, Cris. Oi, Tomás. Oi, Taquinho. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Bom dia. Oi, Alberto. Tudo ótimo. Domingo agora, dia de Oscar. O que será que vai acontecer? Olha, o Brasil está na disputa, hein? Num documentário lá da Petra Costa. Eu assisti o documentário. Veja só, eu tinha uma expectativa, quando eu assisti o documentário, de que ele fosse mais enviesado. Tudo vai ter um viés, aquela coisa toda. Então, eu lia comentários na internet criticando o viés dele. Então, quando eu assisti, eu tinha uma expectativa muito negativa, né? E eu assisti, quer dizer, sempre fui, as pessoas sabem disso, um feroz crítico do governo Dilma. Eu acho que o documentário deixa as críticas a Dilma de lado. Tem algum momento lá que isso é mencionado, né? Então eu acho, mas é isso, quer dizer, um documentário para ter público, no meu entender, ele precisa ter lado, né? Se fosse um documentário feito por acadêmicos, né? A minha visão mais acadêmica, mais neutra, eu acho que não faria sucesso, não teria público, né? Então você teria que ter dois documentários, um colocando toda a responsabilidade de tudo que aconteceu ali no PT e outro fazendo o contrário, colocando nos adversários do PT, que, no meu entender, é o que a Petra Costa faz. Roberto, eu acho que tem uma coisa importante nessa discussão, que é o seguinte: documentário não é jornalismo. Você deve exigir do jornalismo a tal imparcialidade, a equidistância entre os vários pontos de vista numa reportagem. Documentário em cinema não é isso. E as pessoas têm criticado muito a Petra por conta disso. Porque ela tomou um partido. Sim, exatamente. Ela tem um lado, eu não diria que ela tem um partido, mas ela tem um lado, claramente, como, aliás, muitos outros documentaristas fazem. Tem aquele documentarista norte-americano, Michael Moore, que, aliás, já ganhou o Oscar uma vez por um dos documentários dele, e ele se coloca em todos os filmes dele, todos, ele se coloca como um personagem. Ele aparece no filme, é ele quem conduz as histórias. Só que ele faz, a chave dele, digamos, é pelo lado do escracho, do humor. A Petra se coloca como personagem, mas com outra chave, né, de abordagem. Ela vai pelo lado, me parece um pouco, ela até já falou sobre isso numa entrevista, pelo lado do trauma, né? Um trauma, digamos assim, ao país, que ela considera o impeachment uma quebra de institucionalidade que gerou um trauma no país. E aí ela mistura a história pessoal dela, da família dela, dos pais que foram militantes de esquerda. Isso é plenamente legítimo, é original essa abordagem dela e uma coisa dificílima de fazer, porque ela custa ali muito pouco para ela cair no piegas. E, do meu ponto de vista, ela conseguiu escapar do piegas, mesmo se colocando como uma personagem nessa história. Acho ela talentosíssima. Eu, particularmente, gosto muito do filme. Ela também foi muito criticada pela narração dela, porque ela tem uma vozinha muito fina, isso que falaram dela. Eu não acho isso. Ela tem uma narração suave, intimista, para tratar de um assunto muito pesado. E, justamente, esse contraste, eu acho que é um dos grandes méritos do filme. Eu posso fazer um comentário sobre o filme? Concordo com tudo que a Cris falou. Eu acho que a Petra Costa, ela tem um mérito que desde o começo do filme ela coloca a posição dela, então você não tem dúvida. É em primeira pessoa e, mais do que isso,
Eu conheço o trabalho da Petra Costa há alguns anos. Ela ficou muito famosa agora com Democracia em Vertigem, mas ela já tinha feito um filme muito premiado alguns anos atrás, chamado Helena, que fala uma história pessoal dela, a história do suicídio da irmã dela, a Helena. E é um filme, eu acho que os dois filmes, na verdade, tanto Helena quanto Democracia em Vertigem, eles são um trabalho de luto. É um trabalho, em grande medida, ela está falando um processo pessoal dela. Claro, no Helena ela vai falar de questões ainda mais próximas, diretamente ligadas à família dela, mas também no Democracia em Vertigem. Acho que são dois filmes em que a diretora, ela está querendo lidar com o trauma, que não foi apenas da sociedade, como a Cris falou, é um trauma pessoal, um trauma dos ideais dela. Fazer esse trabalho de luto. Então, acho que é um filme muito bonito, tem que ser lido nessa chave, e ela tem a opinião dela, e isso está muito claro. O mais importante é o diretor ser honesto em relação às suas opiniões e dizer, olha, eu estou desse lado, esse é o meu ponto de vista, e no caso do filme dela, é realmente, eu acho, um trabalho que tem essa dimensão sublimatória, a gente pode dizer, dela aprender a lidar com a perda, com o luto desse trauma que foi, enfim, a destruição dos sonhos de juventude dela, de, enfim, a esquerda no poder, como lidar com tudo isso. Olha, o Taquinha é de Minas, hein? Então, eu vou colocar de uma outra coisa, é o seguinte. Primeiro que eu conheci os pais da Petra na década de 70, eu também era militante de esquerda, eu era da Polop, eles eram do PCdoB. E, assim, isso dá uma dimensão assim, muito pessoal para a história. E eu acho isso que o Tomás falou, cada pessoa conta a sua narrativa. Eu acho que a Petra colocou a narrativa dela. Algumas pessoas não vão gostar, vão ter outra narrativa, que façam outro filme, né? Então, assim, ela fez um filme de qualidade e de um ponto de vista que ela deixou muito claro e deixa claro nas entrevistas, etc. Eu queria só colocar um outro elemento, é o seguinte, que eu orientei uma tese de doutorado ano passado lá na ENSE, do IBGE, exatamente sobre o cinema brasileiro. Mas é o lado assim, da demografia do cinema brasileiro, né? De gênero e raça, principalmente. E existe uma história toda no cinema brasileiro, que é um cinema feito por pessoas brancas e homens, né? A participação de mulheres é muito pequena. Durante todo o período está aumentando, né? Mas aumentando num nível num ritmo muito lento, né? E eu acho super interessante isso, a possibilidade, né, de um filme brasileiro ganhar um Oscar, que é uma novidade para o cinema brasileiro, e ser uma mulher jovem, né, num filme que retrate tão bem a história do Brasil, que coloque tanta em questão aí a situação da democracia brasileira, né? Então, acho que esse é um elemento muito interessante. Agora, está competindo com outros. A Cris tem alguma informação sobre os outros documentários. Eu queria fazer um comentário sobre um outro que eu vi, que foi o American Factory. Então, isso que eu ia falar. A Petra, o documentário dela é excelente, torço muito, mas os concorrentes dela também são da pesada. E eu assisti o American Factory, que é outra coisa, é outro tipo de linguagem cinematográfica, mas muito interessante, muito bacana, e mostrando o choque cultural entre Estados Unidos e China, né, entre funcionários de uma fábrica que são americanos nos Estados Unidos, mas a China é a dona dessa fábrica, em Dayton, Ohio. Essa fábrica ocupou o lugar, as instalações da antiga General Motors, né, que quebrou na crise de 2008. A China vem, compra essa instalação e cria uma fábrica ali, instala uma fábrica de vidro para carros. Eu estou tendo cuidado para não contar muita coisa, para não estragar quem for assistir. E aí o documentário explora muitíssimo bem justamente esse choque cultural entre o comando chinês dessa fábrica com o modo de trabalho dos operários americanos e, sobretudo, os direitos que os operários americanos estão acostumados a ter, né, como férias, horário de almoço remunerado, etc. E os chineses chegam com uma estrutura praticamente militar, né? Os funcionários são quase que robôs na fábrica.
trabalham acostumados a trabalhar. Aí alguns americanos, os chefes intermediários, vão à China para ver como é o trabalho lá na China e veem que é uma linha de montagem ali onde cada operário é quase que uma peça dentro daquela engrenagem industrial. É uma grande ironia também ver os americanos, digamos assim, aprendendo, né, como é que se comanda uma fábrica na China. É muito interessante. Agora, olha só, o filme, no meu entender, se você for ver, é um filme que ajuda o Trump, né, porque ele reforça o discurso do Trump que a América não está em primeiro lugar. Verdade. Né, por conta dos chineses entrando nos Estados Unidos. Agora, eu queria... Mas foi um filme apoiado pelo Obama, né? Da produtora lá, do Obama, botou um dinheiro lá. Bom, eu fico pensando assim, né? Eu olhei o filme muito do ponto de vista, a mesma coisa que a Cris acabou de falar, tá? A sociedade americana é uma sociedade individualista, né? Então, o operário americano lá da fábrica de vidros, ele está preocupado com o salário dele, quer melhorar de vida, etc. E a sociedade chinesa, né? É não individualista, quer dizer, os operários na fábrica, eu acho que o momento que eu mais gostei do filme foi a ida à China dos americanos, né, porque mostra ali uma coisa seguinte, os operários, o todo está acima do indivíduo, nos Estados Unidos é o indivíduo que está acima do todo, né, então cada indivíduo na China, ele é parte de um exército que é benéfico para a fábrica e para o país, é assim que eles raciocinam, e o operário americano quer saber o que ele ganha na fábrica. É basicamente isso. Então, esse conflito, no meu entender, não tem como superar. São socializações inteiramente diferentes. Né? E tem lá a festa lá do Ano Novo chinês na fábrica da China. Aquilo é o melhor momento, no meu entender, é o mais revelador de quem nós somos, de quem eles são. Maravilhoso. E a chave justamente é essa, é isso mesmo. Se eu não me engano, os dois filmes, tanto o Democracia em Vertigem quanto o American Factory, são produções em parceria com a Netflix, o que mostra uma entrada importante da Netflix no cinema, mas não são só esses filmes que estão concorrendo. Não sei se eles são os favoritos, mas tem 2 filmes que falam sobre a Síria, um se focando em Alepo, outro em outras dimensões do conflito, e um outro chamado Honeyland, que é sobre a produção de mel na Macedônia. Enfim. O Honeyland é o favorito do Fernando Meirelles, o nosso diretor de cinema, o Fernando Meirelles, acha que essa é a aposta dele para ganhar, eu não assisti. E esse que você falou da Síria também é considerado um forte concorrente, porque mostra o trabalho de médicas na Síria. Enfim, a nossa Petra está concorrendo com gente da pesada. Mas é isso, enfim, chegou lá, só a indicação em si já é um prêmio. Agora, daria documentário no Brasil? Não sei, eu não vi, já provavelmente existem vários, tem, né? Agora pensando, mas daria um documentário para frente, que está acontecendo com nossos índios no Brasil, né? O que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Mas eu acho que agora, recentemente, a situação piorou bastante no governo Bolsonaro. Esse documentário vai ser feito pela Cristina Serra. Não. Com nossos apoiadores do YouTube. Nossos apoiadores do YouTube vão fazer um crowdfunding no YouTube. Vamos fazer um crowdfunding. Aliás, vocês estão de brincadeira, mas eu estava em Oxford na semana passada, fui assistir a um encontro, enfim, uma palestra que vários líderes indígenas brasileiros foram lá fazer, o Raoni, o Davi Yanomami e o Megaron, Chucarramãe. E, enfim, eu fiz um contato com o Davi Yanomami com essa intenção, digamos assim, de ir lá na terra dele e fazer ou um documentário, ou uma reportagem, enfim. E curioso, a gente está falando disso, mas justamente nesse encontro em Oxford, o cineasta brasileiro Jorge Bodansky, que é um grande cineasta com foco na Amazônia, ele apresentou uma versão promocional de um documentário que ele vai lançar no segundo semestre no Brasil, que se chama Amazônia, uma nova mina-mata. Ele faz essa questão, porque o documentário investiga o efeito do garimpo, né, do garimpo de ouro na terra dos Munduruku, dos índios Munduruku. Aí eu já não estou falando dos Yanomami. O Bodansky foi lá e ele mostra que o mercúrio usado nesses garimpos próximos à terra dos Munduruku, que é a região lá do rio Tapajós, no Pará, está contaminando
os integrantes dessa etnia. Ele mostra isso, mostra o trabalho já de investigação de médicos da região que estão colhendo amostras do sangue desses índios e constatando os efeitos do mercúrio na saúde desses índios, e aí ele compara com o que aconteceu na Baía de Minamata, no Japão, algumas décadas atrás. É muito impactante, essa primeira versão de meia hora que ele apresentou lá em Oxford foi muito impactante, e mostra isso, que a gente já tem em alguns locais da Amazônia uns processos de agressão tão grandes contra os nossos indígenas que pode levar à extinção de algumas etnias. Isso tudo você junta com as decisões do governo Bolsonaro sobre os índios recentemente, e você tem um quadro de estímulo, eu diria, ao genocídio de muitos povos indígenas. Eu tenho chamado a atenção. Genocídio é você perseguir e tentar destruir um povo, e destruir parte dele, né? A gente sempre pensa no nazismo, 6 milhões de judeus. Os americanos, lá, quando ocuparam os Estados Unidos, mataram 18 milhões de índios, muito maior do que os judeus. Né? Nós já cometemos de maneira sistemática, durante a ditadura militar, genocídio indígena. Se tiver uma tribo com 100, 200 indígenas, se todos forem mortos, acabou-se um povo. Você está recomendando aí, eu estou aqui, olha, Araueté, um povo tupi da Amazônia, Eduardo Viveiro de Castro. Você acha esse livro na internet? Isso aqui é um livro que populariza a tese de doutorado dele. A tese de doutorado dele, de 1980, no Museu Nacional do Rio, é uma das maiores obras de antropologia mundiais sobre o povo Araueté. Tá? É uma tese super complexa. Eduardo Viveiro de Castro é conhecido nacionalmente e internacionalmente por conta de sua tese sobre o povo Araueté. Isso aqui inclusive, é uma edição muito interessante, que tem fotos da vida dessa tribo que ele estudou ali com 200 componentes na tribo, né? Várias tribos espalhadas, depois foi reduzido para 120, depois voltou a crescer. Né? Então, as medidas do governo Bolsonaro são medidas genocidas. Sim. E é problemático a forma como o governo lida com os índios, lida com a floresta. Nós vimos aí, essa semana que o Bolsonaro mandou um projeto para permitir o garimpo em reservas indígenas, o que é um absurdo, o que tem sido criticado e que deve ser criticado, e como, na verdade, o governo brasileiro encara a floresta e a Amazônia como um perigo, como um problema. Hoje tivemos uma outra notícia que saiu na Folha de São Paulo em relação a um relatório interno do Ministério da Defesa. Eu devo dizer que quem escreveu esse relatório eu não estava em pleno gozo das faculdades mentais. São 45 páginas, de acordo com a reportagem, em que eles falam como a Amazônia, enfim, pode ser cobiçada pelos Estados Unidos e, principalmente, eles dizem, pela França. Enfim, para eles, índio e a Amazônia, na verdade, representam um perigo à soberania brasileira. E, enfim, acho Tomás, o título desse relatório deveria ser O Novo Villegagnon, né? A invasão francesa. Não, a relação... o Villegagnon, para quem não sabe, foi um huguenote francês que chegou no Rio de Janeiro antes mesmo dos portugueses, e ali ficou. Eu brinco com os franceses, eles não sabem, mas que a França Antártica foi fundada no Rio de Janeiro por um francês. E, aproveitando esse gancho, queria fazer um comentário breve. Essa semana nós tivemos várias notícias de diplomacia entre Brasil e França. Além dessa do relatório do Ministério da Defesa, que é absolutamente risível, teve duas no jornal Le Monde, aqui da França. Saiu uma grande reportagem de uma página inteira sobre o que está sendo feito com o Itamaraty, a perseguição ideológica que existe dentro do Ministério. E detalhe, o governo não está só perseguindo gente de esquerda, gente que foi ligada às administrações da Dilma e do Lula. Não, o Paulo Roberto Almeida, acho que não é primo do Alberto não, mas enfim, o Paulo Roberto Almeida, que é um diplomata brasileiro de direita, liberal, também foi jogado numa sala vazia em Brasília para carimbar papel em branco. E, enfim, isso realmente mostra o desrespeito do governo brasileiro, do governo Bolsonaro com a política externa, que sempre foi uma política de Estado, não de governo.
e nós vemos que, enfim, eles têm jogado fora, desperdiçado um quadro técnico muito bom, que é o quadro do Itamaraty, um quadro de excelência, um quadro que ganhou muita musculatura nos últimos 20 anos, e eles estão colocando um bando de gente maluca para governar e deixando muita gente competente de lado. E, assim, com todo respeito, mas mais ou menos, entre os malucos, eu acho também está o embaixador do Brasil aqui na França, que deu uma declaração ao jornal Folha de São Paulo também essa semana, dizendo que ficava muito incomodado com a atenção que a França dava ao assassinato da Marielle Franco, que ele dizia que aquilo ali era desproporcional e, enfim, saía ali em defesa do Bolsonaro, dizendo que a França não tem que ficar falando de Marielle Franco. Olha, com todo respeito, senhor embaixador, mas eu acho isso uma posição inaceitável do governo brasileiro. A Marielle Franco representa, sim, uma luta pelos direitos humanos, precisa ser respeitada, e é muito bom que não só a França, mas que o mundo inteiro olhe para o Brasil, olhe o que acontece em termos de violência. Eu devo dizer que o governo brasileiro e o presidente da República deveria ver também o país, deveria ver os seus vizinhos, não é? E querer entender um pouco mais o que está acontecendo com a perseguição de militantes de direitos humanos no Brasil. Tomás, o embaixador reclamou que os franceses não dão importância à investigação do caso Celso Daniel e a facada, né, do Bolsonaro. Como se fossem coisas que se colocassem no mesmo pé, essa coisa, esse outro ladismo, não é? Você não falou sobre o que aconteceu em algum outro momento. A questão da Marielle Franco é grave, é um símbolo, é recente, e eu acho que é super legítimo que o mundo inteiro se preocupe. E que o governo brasileiro abra os olhos para o que está acontecendo, abra os olhos para quem está ali cercando eles, porque a gente sabe muito bem como o governo brasileiro e a família Bolsonaro teve ligações, se não diretas, sem dúvida indiretas, e apoio a atividades de milicianos no Rio de Janeiro e em outros lugares do país. Então, é normal e é esperável que o mundo, quando o Bolsonaro chega ao poder e quando tem uma militante como Marielle que é morta, que o mundo se indigne e pergunte para o Brasil quais são as providências que vão ser tomadas. Os casos Celso Daniel e o outro que você mencionou foi a facada. Da facada, foram elucidados. Todo mundo sabe o que aconteceu. O que eles querem é que você investigue teorias conspiratórias, ou seja, investigar o nada, né? Mas foram elucidados. Esse não foi elucidado. E sobre teoria conspiratória, já que o Tomás falou da preocupação dos militares brasileiros com os franceses, certamente, então, a invasão da França vai se dar lá por São Jorge de l'Oyapock, né? Eles vão sair de Cayena, vão pegar a estrada até São Jorge de l'Oyapock, agora tem uma ponte lá, né? E chegam no Amapá. A invasão vai começar por lá, né? Só pode ser. Vamos lembrar que o brinco também sempre com os franceses, que o país com o qual a França tem a maior fronteira territorial é o Brasil. Né? A França tem uma fronteira gigantesca ali na Guiana Francesa, e, enfim, é maior do que a fronteira com a Alemanha e com a Espanha, que são aqui no continente europeu as outras barreiras grandes da França. Eu estou achando o Taquinho muito calado. Não, é porque eu estava pensando aqui o seguinte, essa questão da França e dos índios e Villegagnon, que você falou, tem um detalhe dessa história que pouca gente sabe, que o Villegagnon era protestante. Ele foi colega de turma do Calvino na universidade em Paris. E ele era um sujeito complicado nessa questão religiosa, mas ele pendia muito mais pelo lado protestante, né? E também, nessa guerra do Villegagnon, há 500 anos atrás, os índios, né, a posição dos índios no Rio de Janeiro foram fundamentais na aliança e para a própria vitória dos portugueses. E agora, o governo brasileiro indicou um pastor, né, evangélico para cuidar dos índios isolados, né? Então, eu fico brincando o seguinte, quer dizer, a reforma protestante está chegando no Brasil com 500 anos de atraso, mas ela está chegando muito forte. A gente já teve aqui a oportunidade de falar sobre a transição religiosa na população brasileira como um todo, né? Que eu chamo de transição religiosa, o movimento de queda, né, da participação das filiações católicas, a subida dos evangélicos, a subida dos sem religião e de outras religiões, né? Mas com a tendência dos evangélicos ultrapassarem os católicos.
Isso já está acontecendo nas últimas décadas e deve acontecer nas próximas. Agora, esse movimento que acontece entre a população como um todo, ele é muito mais rápido entre a população indígena. Acho que pouca gente sabe disso, mas os evangélicos estão convertendo os indígenas numa maneira mais rápida do que na população como um todo. A transição religiosa entre os indígenas ela está mais avançada do que na população como um todo, né? E os evangélicos têm uma prioridade realmente de conquistar essa população, né? A questão dos povos isolados é muito mais complicada, porque se não se tomar cuidado, né, a transmissão de doença, o contato, ele pode ser um novo genocídio, né? Então, isso é uma preocupação de todos os antropólogos, de todos os pessoas de direitos humanos, o que vai ser feito em relação a essa população que está isolada. Ô, Taquinho, só para acrescentar aí, o pastor que foi indicado para ser o coordenador de povos isolados e recém-contatados da FUNAI, ele é pastor e é ex-missionário, mas ele esteve até bem pouco tempo ligado a uma missão evangélica na Amazônia, junto a povos indígenas, e essa missão, ela é acusada, ela chegou a ser investigada porque ela forçou um contato com uma determinada etnia, se eu não me engano, o Zoé, do Pará, e levou doenças, e houve um impacto brutal nessa etnia, não sei exatamente qual a doença, isso está documentado, isso tem notícia publicada a respeito, porque, enfim, os índios não têm os anticorpos que nós temos. Então, uma gripe é capaz de... Uma gripe é um coronavírus, né, para eles, né? Exato, uma gripe é um coronavírus numa etnia. E essa missão fez exatamente isso, forçou um contato. E a política que a FUNAI estabeleceu, isso já há muito tempo, foi estabelecida a partir de um encontro de sertanistas da FUNAI, em 1987, com relação a povos isolados, se aquele povo não quer contato, não vamos forçar. A FUNAI tem toda uma metodologia que foi desenvolvida a partir da experiência desses sertanistas brasileiros, gente da maior importância, como Sidney Poçuelo e muitos outros, tem toda uma metodologia de monitoramento desses povos. Eles são localizados, eles ficam sendo monitorados, existe uma instância na FUNAI que se chama Frente Etnoambiental, Frente de Proteção Etnoambiental, com os melhores profissionais, em termos de os mais experientes no contato com tribos indígenas, e eles ficam, digamos assim, monitorando para ver quais são os perigos em torno desses povos, se tem madeireiro invadindo, se tem garimpeiro, e aí essa frente só toma alguma decisão de se aproximar desses povos para protegê-los de um risco muito grande, de um perigo muito grande. Não tendo esse perigo, o povo fica lá isolado. Então, é todo esse trabalho de mais de 30 anos que pode ser colocado em risco agora quando você tem uma pessoa com uma visão religiosa, né, que vê a necessidade de se aproximar dos índios para evangelizá-los. A história está cheia de exemplos de que os índios sempre levaram a pior nesse contato com as sociedades não índias, né, aqui no Brasil desde 1500. E há um sentido em preservar uma cultura diferente da nossa. Esse é que é o ponto, quer dizer, cada tribo daquela, ainda que possa ser numericamente pequena, todas elas ensinam para nós quem nós somos, e os antropólogos estão lá para fazer isso. Olha, a coisa mais formidável desse livro, você lê, você sai do seu mundo, você vê o seguinte, como é desenvolvida a tecnologia indígena, a quantidade de espécies animais existentes na floresta e como eles usam cada espécie animal. Mas é impressionante isso aqui. Agora, tudo isso é um aprendizado. A melhor relação, e isso pode se tornar, já que se fala nisso, desenvolvimento econômico, eles têm a tecnologia de domínio das coisas da floresta. Né? Utilizar com inteligência, utilizar dessa maneira. Pois é, tudo isso que nós estamos falando é pura e simplesmente genocídio, é acabar com a existência de povos. Isso já foi feito no passado, o ser humano aprendeu que não é bom. Acabar com a existência Roberto, de povos. Então, Márcio, desculpa.
acrescentar um negócio que o Roberto falou, porque é o seguinte, o governo brasileiro ele considera os indígenas como selvagens, né, atrasados, etc., que têm que ser civilizados, né? E o Viveiros de Castro e a esposa dele, a Débora Danoves, eles foram dar uma aula inaugural no doutorado lá da ENSE há 5 anos atrás, para discutir, inclusive é um livro famoso que eles têm sobre os fins do mundo, né? Os vários fins do mundo. E a mensagem que eles deixaram muito claro, que é o seguinte, é que a civilização, né, ocidental, ou a civilização mundial, ela que tem que aprender com os indígenas, porque os indígenas, é isso que você falou, eles sabem lidar com a floresta, eles sabem lidar com o meio ambiente, e o nosso desenvolvimento econômico, ele está fazendo exatamente destruir o meio ambiente, acelerar o aquecimento global, que é uma ameaça existencial à própria humanidade, né? Então, quem sabe lidar e quem já sofreu um genocídio no passado são os indígenas. Então, a gente tem que muito mais aprender com os indígenas do que simplesmente incorporar, achar que eles são selvagens, atrasados, que devem ser civilizados. E cada vez mais o governo Bolsonaro reafirma essa lógica, essa ideia de civilização contra a barbárie, que eles são atrasados. E essa semana o Bolsonaro, reverberando essa ideia, disse que não, cada vez mais os índios são seres humanos, cada vez mais os índios são seres humanos iguais a nós. Então, realmente, o objetivo do governo é não apenas o genocídio das populações, enfim, com doenças e de outras formas, mas o genocídio cultural, acabar com a existência de uma cultura. Tomás, todo genocídio é antecedido por você colocar no outro, aquele que você quer destruir, a pecha de não-humanos, né? Então, os judeus, para os nazistas, eram ratos, os bolcheviques consideravam os burgueses porcos, né? Então, você tem que fazer isso. Bolsonaro não chegou a tanto, mas está dizendo que não é humano. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final, hein? Alberto, queria só dar uma última palavrinha aqui sobre o projeto. O Tomás já mencionou, mas o projeto que o governo enviou para o Congresso, que libera a mineração em terras indígenas, não só a mineração, mas também a agropecuária, hidroelétricas e tudo mais em terra indígena, eu li o projeto e não tenho aqui como entrar em detalhes em cada artigo, mas o projeto realmente é um projeto de extermínio dos povos indígenas, porque o importante é entender a lógica que fundamenta o projeto. E a lógica é a seguinte, dividir para governar, né? Ele introduz nessas sociedades indígenas o dinheiro como o elemento central em torno do qual essas sociedades passariam a se organizar a partir do momento em que os empreendimentos privados iriam se instalar dentro dessas terras. É claro que a gente sabe que tem sociedades indígenas que têm mais contato com a sociedade não índia aqui dentro do Brasil. É evidente que nós temos que todos esses 300 povos indígenas que existem ainda no Brasil, eles têm graus completamente diferentes de contato com a sociedade. Desde aqueles que são isolados, que a gente já falou, desde aqueles outros que têm contato intermitente, enfim. Mas, enfim, a introdução dessa lógica do dinheiro vai realmente desestruturar por dentro essas sociedades. Esse é o maior perigo desse projeto. Oscar para o Brasil ou não para o Brasil? Isso não importa. Ela já foi indicada, nós fomos muito longe. Se for para o Brasil, ótimo. Se não for, é porque a batalha foi dura. Um abraço para vocês aí. Um abraço para os nossos ouvintes aí. Um abraço. Até a próxima, então. Até a próxima. Dá like, não esquece de curtir aqui embaixo. Fundamental, dar like, divulgar, botar nos seus grupos de WhatsApp. Eu peço que vocês nos ajudem.